Olá, gente, tudo bem? Professora Mariana Trivelloni aqui, e hoje nós vamos começar a nossa aula número 16 do nosso curso de Direito Civil Descomplicado aqui da Cultive. Essa aula número 16, não, número 15, desculpa, aula número 15, estou antecipando já, estou adiantada, né? Então, essa aula número 15, nós vamos começar agora a falar sobre contratos. Nós finalizamos as nossas aulas sobre direito das obrigações e agora nós vamos entrar na teoria geral dos contratos. Quem nunca fez um contrato na vida, né? Por isso que é tão importante a gente ter essa ciência do que é o contrato, explicar certinho essa teoria geral, para a gente entender, revisar, na verdade, esse tema tão importante para a gente, que tirou tanto sono dos alunos, né? Sobre contratos, sobre tudo esse tema que é tão importante no nosso direito civil. Vamos lá, então. Para nós começarmos aqui, tratamos sobre o nosso querido e amado conceito, né? Contratos nada mais é do que o negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. Então, é importante a gente destacar que o contrato não pode ser feito entre eu e eu mesma. O contrato não é uma forma de negócio jurídico unilateral, e sim um negócio jurídico bilateral, que nós já conversamos nas nossas aulas sobre negócio jurídico, né? A professora Maria Helena Diniz aponta dois elementos essenciais para que seja formado o contrato. O primeiro, ele é estrutural, né? Constituído pela alteridade presente no conceito do negócio jurídico, já conversamos sobre isso, e o outro é funcional, que é formado pela composição de interesses contrapostos, ou seja, temos que ter dois interesses diferentes, assim, né? Interesses que se contrapõem, porém eles têm que ser harmonizáveis, para que a gente possa de fato sentar e fazer um contrato de uma forma consensual. O contrato, gente, ele é muito importante. Não só todo mundo pensa, né, que o contrato ele deve ser feito porque a gente faz um contrato, mas a gente não quer brigar. Claro, o contrato ele é feito na época que todo mundo está bem, para que numa hora que todo mundo estiver mal, que as pessoas estiverem discordando, elas possam reler o contrato e seguir o que elas já tinham determinado antes e assim evitar brigas. Evitar brigas, a gente diz, né? Porque normalmente muitos contratos eles são revistos no judiciário. Mas essa é a intenção primordial do contrato. Aqui agora nós vamos tratar um pouco sobre os princípios contratuais, os princípios que regem os contratos, né? Primeiro, um dos mais famosos que a gente mais ouve falar, que é a autonomia da vontade, que é que os contratantes eles têm a liberdade, né, de regerem as próprias cláusulas, de estabelecer as cláusulas contratuais que melhor atendam os seus interesses. Então, há essa liberdade no momento da contratação, né? Eles podem decidir como contratar, se querem contratar, os moldes que eles querem contratar, né? Mas essa liberdade é importante destacar. Ela é uma autonomia ela tem limites. Ela tem que ser respeitada ao que está previsto em lei, previsto na lei, na moral e nos bons costumes e que também está previsto pela ordem pública. Ela não é uma autonomia sem limites. Há um limite para essa vontade entre os contratantes ser seguida. Nós temos também a supremacia da ordem pública, que diz que, mesmo que os contratantes tenham a liberdade de contratar, eles devem seguir o que está previsto no direito, nas normas legais. Eles não podem contrariar normas imperativas ou interesses coletivos que afetem a sociedade. Por exemplo, um exemplo bem clássico. Eu não posso fazer um contrato que ele viole cláusulas de direitos trabalhistas. É um contrato que não. Mas eu estou seguindo a minha autonomia da vontade. Tá, mas ela também tem que ser. A supremacia da ordem pública deve ser seguida, tá? Próximo princípio é o consensualismo. O consensualismo, ele prevê que o que deve ser seguido é o simples acordo e a vontade das partes, né? Sem necessidade de formalidades específicas. Obviamente, existem casos em que a gente precisa, por exemplo, de uma escritura pública, e aí vai ser necessário uma formalidade maior. Mas a vontade das partes, o consensualismo prevê que a vontade das partes, ela já é suficiente para criar esse vínculo jurídico, desde, como eu disse, não haja exigência dessas particularidades, né? Por exemplo, por isso que existem contratos verbais, contratos informais, porque está previsto o princípio está preservado, né, o princípio do consensualismo. Já o princípio da relatividade dos contratos é aquele em que prevê que os contratos eles beneficiam e interessam às pessoas envolvidas no contrato, ou seja, os contratantes. Ele não pode prejudicar e nem beneficiar terceiros
desde que, naqueles casos previstos na lei, que o caso em que pode dar esse benefício, se a pessoa tiver de boa fé, enfim, não é esse o tópico agora. Mas esse princípio, ele reforça que um contrato é um vínculo jurídico entre os contratantes apenas, para que a gente respeite também o princípio da individualidade, tá? Já nós temos também o princípio da obrigatoriedade dos contratos, que nós já falamos lá atrás com o Brocard, né, o termo em latim, né, que é o pacta sunt servanda, que diz que os contratos devem ser respeitados nos moldes que eles foram criados pelas partes, né? Por que existe esse princípio? Para garantir a segurança e a estabilidade da relação jurídica e do próprio contrato, né? Para que ambas as pessoas elas tenham confiança entre si, né? Para que façam uma relação de confiança. Mas é importante que essa cláusula, esse princípio, ele pode ser flexibilizado diante de algumas situações excepcionais. Por exemplo, se a cláusula feita entre nós, mesmo que de acordo, cause uma onerosidade excessiva para uma das partes. Isso se vê muito no Código de Defesa do Consumidor, quando o consumidor aceita um tipo de contrato com a outra parte, que é o fornecedor, por exemplo, o prestador de serviços, e a cláusula acaba sendo muito onerosa para o consumidor, e isso pode ser revisto, tá? Então, o pacta sunt servanda, nesses casos, ele é flexibilizado. Nós temos também o princípio da revisão dos contratos ou da onerosidade excessiva, que é o que eu acabei de falar e ele se contrapõe com ele, na verdade, é a flexibilização do pacta sunt servanda, que diz que os contratos eles podem ser revistos a qualquer tempo, desde que uma situação imprevisível ou uma onerosidade excessiva, para que os contratos não submetam um ou outro a uma situação completa de desvantagem. Ou seja, o contrato ele é feito para que as partes possam cumprir e para que as partes, de certa forma, não saiam totalmente prejudicadas. Então, por isso que existe o princípio da revisão dos contratos. O último princípio aqui é o da boa-fé contratual, né? Que ele é um princípio que exige das partes lealdade, honestidade, cooperação, tanto na celebração do contrato quanto na execução e no encerramento do contrato. Ou seja, a partir do momento que as partes fazem um contrato, elas têm que ter a boa-fé prevista. Porque ninguém faz um contrato querendo ocasionar problemas para o outro, querendo imputar prejuízos ao outro, e sim para que ambos possam cumprir as suas partes e os dois saírem felizes dessa relação jurídica. Esse é o princípio da boa-fé contratual. E nós vamos falar um pouco sobre a formação dos contratos. Como que ocorre essa formação? Como o contrato surge? Ele é criado, né? O contrato ele precisa primeiro resultar de duas manifestações de vontade. Primeiro, a proposta de alguém fazer para o outro, e o segundo, a aceitação, desse que recebeu a proposta, aceitar o tipo de contrato, né? A primeira também pode ser chamada de a proposta também pode ser chamada de oferta, solicitação ou oblação, que dá início à formação do contrato e não depende em regra de forma especial, algo registrado, necessariamente isso. Ela é antecedida de uma fase, às vezes prolongada, de negociações preliminares, que podem ser estudos, conversações ou qualquer outra coisa nesse sentido, tá? Como eu já disse no slide anterior, né, a proposta ela é antecedida de uma fase de negociações preliminares, que é conhecida como uma fase de pontuação. Esses termos são termos mais técnicos, tá? Em que não há vinculação ao negócio. A proposta, eu passei a proposta, já não vincula necessariamente, né? A proposta, desde que séria e consciente, ela vincula o proponente, tá? Artigo 427, mas não o outro, né? A sua retirada sujeita ao proponente ao pagamento de perdas e danos. O Código Civil abre exceções a essa regra no artigo 427, que diz que se o contrário resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Tais circunstâncias são elencadas no artigo 428 do Código Civil. Vamos lá olhar. O artigo 428 diz que deixa de ser obrigatória a proposta 1. Se feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente. Se feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante, tá? Inciso 2. Se feita sem prazo a pessoa ausente, que nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente, ou seja, eu mandei, não houve resposta, a proposta não foi vinculada. 3. Se feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado, ou seja, na proposta tem um prazo. Essa proposta vale por 15 dias, por exemplo. E não, dentro desse prazo, não tive resposta, a proposta se foi desvinculada, né? Ela não foi de ser obrigatória. Já no inciso 4,
é se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Ou seja, eu fiz a proposta, mas antes disso, ou até depois, mas logo em seguida, eu já refiz a proposta, ela já deixa de ser obrigatória. Nesses casos, ela não vincula. Mas nos casos do 427, ela vincula. Porque se ela for séria e consciente, ou seja, eu fiz de todas essas formas, chegou a pessoa teve ciência, a pessoa respondeu, depois desistir. Isso não, ela pode, a pessoa que fez a proposta e depois abriu mão dela, ela pode sofrer, pode a sua retirada sujeita ao proponente ao pagamento de perdas e danos, como já conversamos na aula passada. Nós temos primeiro a proposta, depois vem a aceitação, como nós já falamos, né? Que é a concordância dos termos da proposta. É a manifestação da vontade imprescindível para que se repute concluído o contrato. Houve a proposta com a aceitação, fechamos o contrato, né? A aceitação ela tem que ser pura e simples. Se ela for apresentada fora do prazo com adições, restrições, modificações, ela é considerada uma nova proposta. Chama contraproposta. Nós, advogados, nós temos muito isso de recebe uma proposta e depois falar, vou encaminhar uma contraproposta. Essa é quando a gente faz restrições, modificações e adições, né? Ela pode ser expressa ou tácita. Não há força vinculante. Quando chegar tarde, então nós temos casos em que quando ela não há força vinculante da aceitação em alguns casos. Quando chegar tarde ao conhecimento do proponente, caso em que este deverá avisar o aceitante sob pena de pagar perdas e danos, está no artigo 430, que diz que se a aceitação, por circunstância imprevista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder sob perdas e danos, tá? Também no B, que se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante, né? Que é o 433, que considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação. Os mesmos moldes da proposta, só que agora na questão da aceitação. Eu comentei nos slides passados, lendo sobre o Código Civil, sobre a questão de se a pessoa for ausente, e se a gente fizer um contrato entre ausentes, né? Entre os presentes, os contratos reputam-se concluídos no momento da aceitação. Mas entre ausentes, por correspondência ao intermediário, a resposta passa por 3 fases, né? Divergem os autores a respeito da conclusão do negócio. Há 2 teorias, né? A primeira que é da informação ou a cognição, que aperfeiçoa-se o negócio quando o policitante se inteira da resposta. Essa é a questão do quando há a formalização do contrato entre ausentes. Ou alguns outros doutrinadores acreditam que da declaração ou ignição, que é em 3, divide-se em 3, né? Da declaração propriamente dita, que considera-se o momento da redação do contrato, ou da expedição e da recepção, que é quando entrega-se ao destinatário, e já o artigo 434, apesar do artigo 434 apontar o momento em que a resposta é expedida, o aludido diploma, ao permitir a retratação da aceitação, na verdade, filiou-se à teoria que aqui o slide não está mostrando, da recepção. Então, o Código Civil, ele diz que é a teoria da recepção. Ou seja, apesar do artigo 34 dizer que os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos, ou seja, formalizados, desde que a aceitação é expedida, a partir do momento, alguns doutrinadores falam que a partir do momento em que o próprio Código Civil permite a retratação da aceitação, ou seja, ele, na verdade, ele está permitindo, ele filiou-se à teoria da recepção. Então, esse é o caso, nós temos essas 2 teorias, da informação e da recepção, tá bom? Bom, gente, por hoje é só aqui na nossa aula sobre a teoria geral dos contratos. Espero que vocês estejam estudando, lendo o Código Civil, abrindo o Vademecum para acompanhar aqui a nossa aula. Permaneça por aqui, estou à disposição. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau!